Ainda falta um mês para a trade deadline da NBA, mas o Los Angeles Lakers já começou a se movimentar e enviou D'Angelo Russell, Maxwell Lewis e 3 escolhas de segunda rodada do draft para o Brooklyn Nets em troca de Dorian Finney-Smith e Shake Milton. E nesse vídeo eu vou dizer quem foram os vencedores dessa troca, mas antes eu peço que você já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que sair aqui no canal do Jumper Brasil. E eu já vou começar dizendo que para mim essa troca não teve perdedores. Eu acho que as duas equipes venceram por motivos diferentes e em momentos diferentes. Começando pelo Lakers, que está em modo de vencer agora. O time quer ser campeão, precisa aproveitar os últimos anos do LeBron James e provavelmente do Anthony Davis. Então, obviamente, está tentando reforçar o seu elenco e a gente precisa, nesse momento, aplaudir o que o Rob Pelinka fez. Muita gente critica o Rob Pelinka por não reforçar o elenco do Lakers com jogadores que possam agregar ali ao lado do LeBron James e do Anthony Davis, mas dessa vez ele foi muito bem. Começando pela aquisição do Dorian Finney-Smith, que é um jogador que faz muito sentido nesse elenco. É um jogador que preenche a lacuna da defesa, ele consegue defender as 5 posições com seus 2 metros e 1, é muito atlético, muito forte, muito físico e tem essa capacidade de subir para uma marcação dupla, conseguir fazer várias trocas ali na defesa, podendo marcar do armador ao pivô. Então faz muito sentido para um Lakers que tem essa dificuldade, é um dos piores times em pontos cedidos a cada 100 posses nessa temporada. E além de todo esse pacote defensivo muito forte, ele também vai agregar para o Lakers ofensivamente, sendo um jogador que encaixa melhor com o LeBron James e com o Anthony Davis. O Dorian Finney-Smith não é um jogador que precisa da bola na mão, não é um jogador de muito volume, que cria os seus próprios arremessos. Ele tem um excelente aproveitamento de bolas de 3 pontos na temporada, 43,5%, e do catch and shoot, né, quando ele fica ali paradinho esperando para receber a bola e arremessar, são 43,3%. Basicamente todos os arremessos dele do perímetro são de catch and shoot, e ele vem tendo ali uma excelente eficiência nesses arremessos, coisa que o D'Angelo Russell, por exemplo, não estava conseguindo. Então o Dorian Finney-Smith, ele não vai precisar da bola, ele vai deixar a bola na mão dos jogadores que têm ali uma qualidade maior, como o LeBron, o Anthony Davis, o próprio Austin Reeves. São jogadores que dependem mais de ter a bola na mão para criar as jogadas para o time, enquanto o Dorian Finney-Smith vai ficar no cantinho dele ali, não vai ser o jogador que vai exigir participar do ataque e vai conseguir produzir dos dois lados da quadra. Isso é importantíssimo para o Lakers nesse momento. Com o D'Angelo Russell, o time tinha uma dinâmica que era muito complicada, porque tinha LeBron, Davis e o Reeves que precisam da bola, e o Russell é um jogador que também precisa da bola na mão, ele também gosta de criar o seu arremesso, ele joga melhor assim, não é um jogador de catch and shoot, tanto é que nesse tipo de situação ele converte apenas 29% dos arremessos que tenta, e o Russell vinha numa temporada muito abaixo da média. Ele é um jogador com talento, já foi All-Star pelo próprio Brooklyn Nets, mas não vinha fazendo uma temporada boa no Lakers com 12,4 pontos e convertendo só 33,3% dos seus arremessos de 3 pontos. Então o Russell é um jogador que precisa de muito volume de quadra para produzir. E esse volume ele não poderia ter no Lakers, tendo ali outros jogadores à frente dele. E aí acabava sendo um encaixe bastante complicado, mesmo sendo ali, mesmo vindo da segunda unidade, vindo do banco, porque enquanto estava em quadra com os outros jogadores, o Russell precisava ter muito a bola. Então o Lakers se livra desse problema, traz um jogador que vai fazer muito sentido, tanto defensivamente quanto ofensivamente, manda também o Maxwell Lewis, que é um jogador muito jovem, de 22 anos, mas que em 2 temporadas, uma temporada e meia, jogou 41 jogos só pelo Lakers, com média de 3 minutos por partida, então é um jogador que não faz parte da rotação do J.J. Redick, pouco produziu nesse tempo que ficou em Los Angeles, não vai fazer grande falta nesse time, e traz ali o Shake Milton, né? A saída do Russell deixa uma lacuna no Lakers na armação, então o Lakers traz o Shake Milton, que é um jogador que também consegue espaçar a quadra, acerta 40% em situações de catch and shoot, é um jogador que já teve uma temporada com 13 pontos por jogo jogando pelo Philadelphia 76ers, desde a troca do Dennis Schroeder do Nets para o Golden State Warriors, ele melhorou as suas médias na temporada, então mostrou que tendo mais volume ele também consegue produzir, e também é um jogador maior, com uma envergadura maior que o D'Angelo Russell e melhor defensivamente. Não é um talento defensivo como o Dorian Finney-Smith, longe disso, mas é um jogador defensivamente melhor que o D'Angelo Russell nesse momento da carreira, então o Shake Milton também vai suprir uma lacuna no Lakers que o Russell não vinha conseguindo suprir. E além disso, o Lakers envia 3 escolhas de segunda rodada, e esse foi o grande ponto que muita gente pensou. O Lakers está abrindo mão do seu futuro para conseguir 2 jogadores de rotação. São 3 escolhas de segunda rodada, não é algo que deva preocupar o Lakers, ainda mais sabendo que o Lakers está nos últimos anos de LeBron James e Anthony Davis. Então o Lakers prefere enviar essas escolhas e para mim faz muito sentido, porque você monta um elenco agora com mais condições de brigar pelo título, de repente surpreender, chegar numa final da NBA e conquistar mais uma vez o Larry O'Brien Trophy, então faz muito sentido para o Lakers. Então para mim, obviamente, o Lakers sai como um grande vencedor dessa troca, porque aproveita
um momento em que o time precisa vencer para reforçar o seu elenco com jogadores que fazem muito sentido nessa rotação. O time também deve ter a volta do Jarred Vanderbilt em janeiro, o que vai melhorar ainda mais essa defesa. Então o Lakers começa a parecer mais um contender com essas trocas, diferente do que vinha aparecendo com o D'Angelo Russell e com o Maxwell Lewis. Pelo lado do Brooklyn Nets, a situação é um pouco reversa. Muita gente vai entender que essa troca para esse momento não fez sentido algum. E talvez realmente não tenha feito sentido. Mandar o Dorian Finney-Smith embora sem receber uma escolha de primeira rodada era algo impensável. O Nets tinha ali o objetivo de receber 2 escolhas de primeira rodada pelo Finney-Smith, algo que não aconteceu. E o Memphis Grizzlies até ofereceu uma escolha de primeira rodada para o Nets, só que em troca a equipe queria que o Nets enviasse a escolha de segunda rodada do próximo draft, e aí não fazia muito sentido, porque o Nets está tentando perder a qualidade do seu elenco, perder mais jogos, diminuir a sua força dentro de quadra, para ter ali a chance de conseguir uma das 3 primeiras escolhas do próximo draft, para conseguir de repente o Cooper Flag, que é o sonho de todos os times que estão tancando nessa temporada. Cooper Flag é a nova sensação do basquete universitário e já vem sendo falado na NBA há muito tempo. Então o Nets claramente com esse objetivo já trocou o Dennis Schroeder, trocou agora o Dorian Finney-Smith e deve trocar o próximo a sair, deve ser o Cameron Johnson desse time. O Nets deve manter ali apenas jogadores muito jovens no elenco e que tenham um potencial de futuro na equipe. E para isso a equipe quer receber muitas escolhas de draft. E aí, ok, não recebeu nenhuma escolha de primeira rodada, mas recebeu 3 de segunda, ao invés de fazer uma troca de 1 por 1 com o Grizzlies. E recebeu uma escolha de final de primeira rodada para enviar uma escolha de início de segunda rodada. Não fazia muito sentido esse movimento. Enquanto muita gente entendeu que a oferta do Grizzlies era melhor, para mim a oferta do Lakers faz muito mais sentido pro Nets. Por ter mais escolhas de draft envolvidas, por receber um jogador mais novo, que é o Maxwell Lewis, e por receber um contrato expirante do D'Angelo Russell, que vai abrir ali 18 milhões de dólares na próxima temporada, né, na folha salarial da equipe da próxima temporada. Então fez muito sentido para mim também essa troca pro Nets, que manda embora 2 jogadores que estavam atrapalhando o time nessa ideia de entregar mais jogos, perder mais jogos, recebe um jogador de 22 anos que pouco produziu na NBA, 3 escolhas de draft, e o D'Angelo Russell, que muita gente espera que ele tenha ali o contrato encerrado com a equipe do Nets em breve. Eu acho que essa é uma possibilidade, mas eu acredito que o Nets deva dar alguma chance pro Russell, não pensando nele no elenco para a próxima temporada, mas pensando que ele pode aumentar o seu valor e conseguir de repente uma outra troca antes da trade deadline pelo Russell, de repente por mais escolhas de draft, o que faria algum sentido também. Então, pro Nets, pensando no momento, o Nets seria o perdedor dessa troca. Muita gente diz que o Lakers passou a perna no Nets, e eu entendo isso levando em consideração que o Lakers conseguiu um jogador que vinha sendo muito cotado por rumores, né? Teve interesse de outras equipes, mas o Nets não está pensando agora, o Nets está pensando em futuro e vem acumulando escolhas de draft. Com isso, o time tem agora 31 escolhas nos próximos 7 drafts. Se não conseguir uma das 3 primeiras escolhas do próximo draft, o time tem muitos ativos para tentar trocar e chegar nessas primeiras escolhas. Então, esse é o caminho do Nets. O Nets não está pensando agora, e aí ter essas 3 escolhas faz muito sentido. Talvez o grande perdedor dessa troca seja o D'Angelo Russell, que sai de uma equipe que está brigando por playoffs, que agora reforçada deve ter uma vida um pouco mais fácil para chegar lá, e vai para um time que já praticamente assumiu publicamente que não quer nada com essa temporada, tá trocando seus principais jogadores. E aí, além desse salto para trás que o Russell dá nesse momento da carreira, a gente tem que lembrar que ele já é um jogador de 28 anos que deveria estar no auge da carreira, mas que desde que saiu do Nets lá na temporada 2019-2020, nunca mais correspondeu daquele nível. Fez boas temporadas pelo Timberwolves, fez uma boa temporada pelo Golden State Warriors, teve alguns bons momentos nesse retorno dele ao Lakers. É um jogador que viveu o sonho dele, jogou ao lado do Kobe Bryant, agora ao lado do LeBron James, mas que não conseguiu produzir aquilo que se esperava dele. O Russell, que foi a segunda escolha do draft de 2015 e que muita gente acreditava que seria a cara da franquia do Lakers, né, depois que o Kobe se aposentasse, isso nunca correspondeu. E aí dava pra ver claramente que o Russell não tava bem no Lakers, não só em produção, mas mentalmente falando, parecia um jogador mais desanimado, um pouco fora da rotação que o elenco tava. E isso obviamente impacta muito a produção dele dentro de quadra. E agora ele vai para um time que ele não vai ter a pressão de jogar ao lado do LeBron James e do Anthony Davis, mas na minha visão é muito ruim que o D'Angelo Russell fique com essa imagem, porque é um jogador que já teve esse momento, já foi trocado do Lakers pro Nets, brilhou no Nets que não brigava por nada e foi ali o grande jogador do time, conseguiu ser All-Star com o Brooklyn Nets,
E aí quando ele sai e vai jogar no Minnesota, no Golden State, ele não consegue produzir tão bem novamente. E agora no Lakers acontece a mesma coisa. Então é um jogador que aparentemente aparece muito em times que não estão brigando por nada. Não é um jogador que tem essa vontade, essa raça, essa gana para vencer, que é necessário na NBA. Ainda tem tempo de mudar isso, mas o Russell já tem essa imagem marcada na carreira dele. Então é isso, para mim essa troca não teve nenhum grande perdedor. Para mim tanto Lakers quanto Nets venceram, obviamente por objetivos diferentes e momentos diferentes. Hoje a gente pode ver essa troca como uma vantagem para o Lakers, mas pensando daqui 4, 5, 6 anos, pode ser um cenário completamente diferente. O Lakers sem LeBron James, sem Anthony Davis, precisando se reformular e sem escolhas de draft para conseguir alguma coisa, para conseguir novos jogadores, e o Nets talvez com uma base muito sólida, tendo muitas escolhas, conseguindo ali trocar por estrelas. Por conta dessas escolhas, pode ter um futuro mais promissor. Mas é isso. O Lakers para mim venceu porque reforça a equipe de uma maneira certa, com jogadores que a equipe precisava no momento em que a equipe quer vencer, enquanto o Nets consegue escolhas, consegue ativos para melhorar sua posição no draft, para conseguir novos jogadores de potencial alto, pensando no futuro. Concorda comigo que essa troca foi boa para os dois lados? Deixa aqui nos comentários e me diz quem você achou que levou a melhor entre Lakers e Nets.